Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, um início de semana também abençoado por Deus, uma segunda-feira maravilhosa e que Deus venha sempre estar de frente de todas as suas atitudes, de toda a sua vida. Amém? Vamos juntos para mais um debate abençoado, com certeza. Eu vou começar te convidando a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Baixar o nosso app para você não perder a nossa programação ao vivo, tá? E não perder também o nosso debate, tá? Mas se você achar que perdeu, ele fica gravado lá no nosso canal do YouTube, tá? É só você ir lá, seguir, @Rádio Ideal 22 e compartilhar, que é o mais importante, que você ajuda com certeza uma pessoa que de repente possa estar precisando ouvir de Deus. Amém? Para começar o nosso debate de hoje, eu vou apresentar os meus convidados. Está conosco a regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor aos meus pastores, que seja um debate abençoado e esclarecedor, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja, perdão, a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, os ouvintes. Possamos atentar bastante, porque domínio próprio, né? É algo, parece ser quase impossível. Mas vamos estudar um pouquinho, isso é possível sim. Amém. Eu vou convidar a irmã Eloá para poder fazer a oração inicial, para a gente começar com os nossos trabalhos. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da tua presença mais uma vez, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade, meu Deus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque tu é o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, que tu venhas abençoar as nossas vidas, abençoar a vida de cada ouvinte, Senhor. Deus amado, que nós venhamos aprender nesta tarde, Senhor Jesus, a exercitar o domínio próprio, Senhor Jesus. Que nós estejamos com os nossos corações abertos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor, e para sermos transformados por ela, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, seguindo aquela nossa série de Fruto do Espírito, se você perdeu algum, vai lá no nosso canal do YouTube, tá tudo lá, os que a gente já teve antes, os que a gente já debateu antes do de hoje. Vai lá e compartilha, é muito importante, tá? O de hoje, seguindo essa série, é sobre domínio próprio. Você consegue ter autocontrole? Eu vou abrir para uma breve introdução para os meus debatedores aqui, sobre o contexto de domínio próprio, que significa autocontrole, né? É o poder de dizer não aos seus impulsos quando não são bons. Em um mundo de excesso, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio próprio afeta várias áreas de nossa vida se a gente não tiver, tá? E é por isso que todos nós devemos ter o domínio próprio em nossas vidas, porque nos faz pensar duas vezes antes de fazer algo para sabermos agir com sabedoria. A irmã Eloá, pode fazer essa breve introdução, por favor? Amém, amém. Posso sim. Ah, domínio próprio. Você consegue ter autocontrole? O domínio próprio é algo difícil, né? Quando a pessoa já tem assim um gênio forte, fica mais difícil dela dominar a si mesma. Mas o domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo e as suas vontades, né? Eu quero brigar, mas eu vou manter o autocontrole, né? Eu quero comprar,
mas eu vou manter o autocontrole porque eu não estou podendo comprar. Eu quero, mas não posso. Então, sendo que é uma coisa que, principalmente para quem tem dificuldade, só Deus. Só Deus pode ajudar e nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que o Senhor possa agir na nossa vida. O Senhor, ele nos deu o domínio sobre as coisas, sobre os répteis, sobre as aves, sobre os animais. Lá no início, quando ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele deu domínio sobre tudo. Só que o que tem acontecido com o ser humano hoje em dia é que o ser humano tem se deixado ser dominado pelos vícios, pelas próprias vontades, pelo eu, pelo egoísmo, né? O ser humano em si tem deixado de se dominar por todas essas coisas, menos pelo Criador. Que nós venhamos aí desenrolar esse assunto e conseguir nos ajudar e ajudar outras pessoas também a compreender. O nome já diz muito, né? Domínio próprio e não domínio alheio. É muito mais fácil você querer dominar o domínio as atitudes dos outros do que o seu próprio. Então, só pelo nome, ele já requer bastante atenção. O meu próprio eu. Eu preciso dominar a minha vida, dominar os meus sentimentos, meus impulsos, porque se isso não fosse tão importante para a nossa caminhada, para a nossa vida, ela não estaria nessa listagem dos frutos do Espírito Santo. E eu preciso atentar para tudo aquilo que é importante do Espírito Santo. Se ele veio para nos ajudar nesse domínio, é porque esse domínio pode nos destruir. A falta desse domínio poderá nos destruir. Então, ele requer bastante atenção. Como a nossa irmã aqui bem disse, lá no início, né, em Gênesis, logo após Deus ter criado toda maravilha, ele criou o homem para usufruir dessa maravilha e deu domínio sobre aves, peixes, né? Que nós poderíamos nos alimentar da erva, dos animais. E hoje em dia eu vejo pessoas que não conseguem dominar nada. Não dominam os filhos, não dominam o ambiente de trabalho, não conseguem dominar um pedaço de carne que fica dentro da própria boca. E eu vejo muita gente arrumando problema porque não consegue dominar esse pedaço de carne. E eu posso debater aqui, acho que uns 3 dias direto, só eu falando, que ainda vai ser pouco, para a quantidade de vezes que eu arrumei problema para mim, porque eu não dominava esse pedaço de carne. Mas hoje em dia, graças a Deus, ele tá quietinho. Deus já botou uma cerca assim, bem forte de osso em volta dele, para todas as vezes que eu ficar falando, eu morder. E assim eu vou dominando esse problema. Que a língua é um problema na vida do homem, né? Mas isso aí a gente vai destrinchando daqui a pouco. Exato, a língua é 1, 2. Nesse primeiro bloco, eu vou começar com o seguinte questionamento de como desenvolver o domínio próprio. Em Provérbios 25, 28, cita que como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu estava fazendo um estudo e vi uma frase bem interessante, eu acho que cabe aqui no momento, que diz assim: não é preciso ser um monstro para cometer uma monstruosidade, basta não ter domínio próprio. Nossa. Não podemos subestimar o Forte. que a falta de domínio próprio pode fazer, por isso devemos buscá-la com todas as nossas forças. Então, como desenvolver o domínio próprio? Essa é a pergunta. Eu vou deixar para meus debatedores responderem, eu até tenho aqui uma resposta básica, né? Mas eu vou começar aqui com a irmã Eloá quanto a essa pergunta. Então, como desenvolver o domínio próprio? Vamos lá em 1 Pedro 4, 7, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Através da oração, é fato. E pensar que nós estamos numa caminhada rumo ao céu. Se eu quero chegar ao céu, eu preciso estar atenta. Eu preciso buscar, através da oração e da palavra, entender o que está me fazendo perder esse domínio próprio,
ou simplesmente não exercê-lo e mudar isso através da palavra. Esse versículo aqui, eu achei ele muito interessante, porque é como se ele dissesse, ele é curto e objetivo, né? O fim de todas as coisas está próximo. Então fiquem atentos e se dediquem à oração. Aí nós vamos conseguir vencer. Amém. Pastora Cássia, mais alguma dica? Com certeza, deve ter. Ah, com certeza. Pode ficar à vontade. Como obter esse domínio, irmãos? Não tem nenhum ser humano, não tem nenhum crente que não precise dominar. A pessoa mais mansa, mais tranquila que você vê, em algum momento ela precisa dominar algo. Às vezes ela consegue dominar a língua, mas não consegue dominar os sentimentos. É uma pessoa que é totalmente Sim. abalada pelos seus sentimentos. Ela não consegue controlar a sua mente, consegue controlar a língua, mas não consegue controlar a mente. Alguns conseguem controlar a mente, a língua, mas não conseguem controlar as suas atitudes. Então, todos nós precisamos buscar essa temperança, algumas versões diz, né, esse autocontrole. Porque foi bem dito aqui. Porque o pecado, ele entra nas pequenas coisas. Então, o simples ato de descontrole, ele entra ali e destrói tudo. Então, para eu conseguir ter esse autocontrole, só para o autor que tudo controla. Exatamente. Aquele que tem um mundo controlado em suas mãos vai saber nos ajudar a controlar os nossos ânimos, as nossas emoções, a nossa língua, tudo ele tem o domínio. Então, aquele que tem um domínio sobre tudo vai me ajudar, pelo menos, a ter o domínio sobre mim mesma. Então, buscando ao Senhor, somente buscando ao Senhor. E como, né, Gálatas diz sobre esse fruto, ele é essencial. Não tem como eu dizer, eu sou cheio do Espírito Santo e sou descontrolada. Sinto muito dizer, meu amado, mas você não tem o Espírito Santo ainda por completo. Ainda precisa desenvolver esse fruto, porque quem tem o Espírito Santo por completo consegue desenvolver esse fruto. Pastor Silviano. Amém. Eu acho bonita essa versão que fala aqui, domínio próprio ser relacionado à temperança, né? Eles substituem a palavra, porque realmente nós devemos considerar como um tempero. Eu sou muito chato na cozinha, quando eu vou cozinhar eu boto um monte de pote, aí eu pico o tomate todo, boto num pote, eu pico a cebola, boto no outro, pimentão, eu organizo as coisas aqui do jeito que eu vou usando, eu vou. Mas você já notou que você não consegue pegar óleo, alho, cebola, cru e botar na boca. Mas se você botar numa panela e fritar, você come aquilo. E acha que é bom. E se você jogar um frango ali dentro, acentua o gosto do frango. Se você botar carne, acentua o gosto da carne. E é os mesmos 3 temperos que eu falei. Então nós temos que ser assim. Saber o que nós vamos colocar dentro de nós para melhorar o que já tem em nós. Acentuar o nosso gosto. Jesus, o mandamento original era não adulterarás. Só que ficou muito vago, porque adulterarás é o quê? É a consumação do fato. Então, enquanto você não consumou o fato, não foi considerado adultério. Aí Jesus vai lá e fala, não, se você simplesmente olhar com uma mulher com um olhar de desejo, você já adulterou. Então ele já pegou e botou um pouquinho de pimenta em cima do nosso alho, limão, alho, óleo e cebola. Ele já botou mais um tempero. E isso prejudicou drasticamente a vida de todo mundo. Porque até então, passasse uma mulher bonita ou um homem bonito, era só olhar, opa, não consumiu o fato, não é adultério. Agora não, opa, já era. Já adulterei. Virou o pescoço, Já adulterou. Se adulterou. pensou antes de virar o pescoço, Adulterou. Então, né? Então a gente observa aí. O que eu tenho que dominar? O pescoço. Não é mais o meu corpo, né? A parte que vai fazer o ato. Não é isso que eu tenho que dominar. Eu tenho que dominar meu olho. É por aí que entra o pecado. Davi não dominou os Porque olhos, se eu não olhar, se eu olhar, eu vou querer. Por isso tem até uma música que a gente conta pras crianças, né? Cuidado, olhinho no que vê. Porque é muito perigoso. Os nossos 5 sentidos, eles nos condenam muito. Porque o olho vê. O nariz já quer sentir o cheiro. Aí o ouvido já quer ouvir as palavras, a parte que vai ser sedutiva. Até que o tato chega. Aí, quando vai pro paladar, já era. Você já se corrompeu. Então nós temos que medir, assim como a gente vai fazer seja lá qual prato você for fazer, você mede. E o sal é o mais perigoso dos temperos.
Porque ele, na quantidade certa, a comida fica perfeita. Ele, em excesso, estraga. E ele, de menos, ele deixa a comida insossa. Então, nós temos que ser, assim como o sal, nós temos que fazer isso, o uso do domínio próprio na nossa vida. Vai botando de pouquinho em pouquinho. Vai botando de pouquinho em pouquinho. E vai provando. Vai provando. Opa, se eu botar mais, eu estrago. A gente tem que ser assim com o nosso domínio próprio. Se você tentar, não, vou dominar tudo, você vai sair dominado. Mas se você for de pouquinho em pouquinho, você consegue. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu não tinha domínio próprio nenhum. Era 0,0. Eu posso até falar, é o que eu brinquei ontem. Algumas pessoas até me olharam assim meio assustado. Até antes de eu receber o óleo de pastor, eu era uma pessoa. Depois eu sou outra totalmente diferente. E eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pastor presidente, Jorge Roberto, que ele tem paciência, ele tem domínio próprio. E eu fui lá para testar isso. Acho que Deus me enviou ali para testar o limite do domínio próprio do pastor. Meu Deus. E hoje, graças a Deus, ele senta e quem é testado sou eu. E ele ri. Quando eu levo até ele algum assunto, ele fala assim, ele dá uma risadinha primeiro, eu sinto que é aquele tipo assim, você fez isso comigo, agora aguenta. Então eu agradeço muito, porque para mim ele foi um exemplo que eu tento seguir, que ele realmente é uma pessoa que tem e exerce o domínio próprio, porque também tem que exercer. Porque não adianta você ter uma Ferrari e deixar ela, né, estacionada, tem que dirigir. Amém. O pastor falando nessa do olho, né? Que a gente não, tem que tomar cuidado para não olhar. Tem até uma passagem que fala, né, na Bíblia que é melhor você arrancar o seu olho, porque é melhor você arrancar seu olho para você não pecar e para conseguir entrar no céu. E eu fico imaginando como é um pouco. Tem uma ordem ali, né? Vamos dizer assim. Então não é melhor você ter o domínio para você não precisar arrancar o seu olho? Porque eu te garanto que ninguém quer arrancar o olho. Então vamos lá, vai pro lado mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim, porque quem ajuda é o Espírito Santo, a gente ter esse domínio. Mas ainda assim é como se é mais fácil porque ele tá ali, é só você buscar do que você sentir dor arrancando o seu olho. Então acho que é uma reflexão bem interessante a se ter, porque ninguém quer arrancar o olho assim para poder não pecar. Mas, tipo, o domínio próprio tá ali. Você pede pro Espírito, ele vai te ajudar, você não vai ter nenhuma dor, não vai precisar arrancar o seu olho. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, o debate está só começando. Vem muita coisa boa e esclarecedora aí. Te convidando a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, tá? Seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, e logo após o debate ele vai lá para o nosso canal, caso você tenha perdido, fica tranquilo que é só você ir lá, assistir e compartilhar, amém? É um breve intervalo, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Não se esqueça, o debate fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. É só você ir lá, curtir, seguir a gente e compartilhar. De volta com o nosso segundo bloco, reforçando o tema, fruto do espírito, domínio próprio. Você consegue ter autocontrole? Nesse segundo bloco, eu vou abrir para os meus debatedores. A gente estava numa conversa interessante aqui de bastidor, né? Uma pena que não pode ir pro ar. Mas era uma conversa bem saudável, pode ficar tranquilo. Nesse segundo bloco, o meu questionamento vai ser de como dominar a si mesmo. Nesse ponto, como dominar a si mesmo, a gente aborda exatamente vários temas. São subtemas do domínio próprio em si. E eu tenho aqui 5. Se os irmãos tiverem mais alguns ou outros, podem ficar à vontade, tá? Eu tenho aqui domínio da língua. Esse eu acho que é um dos melhores. Tem um outro aqui também que eu acho que também é interessante. A Bíblia diz que a língua é muito perigosa, difícil de dominar, ela causa muitos problemas. Eu tenho o domínio dos desejos, certo? Eu tenho o domínio da ira. Dominar a ira é difícil. A ira é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus você pode aprender a controlá-la. Em Efésios 4, de 26 e 27, Efésios 4, de 26 a 27. O domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajuda a trazer reconciliação.
Eu tenho também domínio do apetite. Esse é o P. E eu tenho também o domínio do humor. Então eu tenho aqui 5. A gente pode fazer aquela brincadeira, né? Vocês podem escolher aí de repente ou se vocês sentirem à vontade, pode falar de todos, de repente um exemplo ou algo que vocês tenham passado que vocês conseguiram dominar e de repente se tiver perdido, mas foi lá e pediu a Deus direção. Então eu tenho aqui 5: língua, desejos, ira, apetite e humor. Irmã Eloá, quer começar? Pode ficar à vontade. Repete para mim o que Eu eu posso falar aí. tenho o domínio da língua, o domínio dos desejos, o domínio da ira, o domínio do apetite e o domínio do humor. Se você tiver algum outro que lhe vem em mente, também pode ficar à vontade. Na realidade, a gente tem diversas coisas, né, para dominar. O humor é algo assim. Eu acho que eu não tenho problema com o humor, né? Mas, como nós estávamos conversando, né? A gente precisa se colocar no lugar. Será que eu estou testando alguém? Porque acontecem muitas coisas na nossa vida, né? E que estão nos testando para ver se nós temos o domínio próprio ou não, né? E eu falei aqui no início, né? Eu não sei se eu tenho problemas de humor, mas meus amigos aqui vão poder me dizer. Né? Ninguém nunca me falou, né? Que eu tenho problemas de humor. Então eu acredito que não tenha. Nada que uma barra de chocolate não resolva, né? Poxa! Mas assim, eu lido com pessoas que têm problema de humor. Aí eu fico assim, meu Deus, como assim? A pessoa tá bem, aí daqui a pouco ela não tá. E aí, tipo, mudou completamente, mudou o semblante, mudou a fala e acabou. Aí tá bom. Antes, eu sempre retrucava. Não, para com isso, não sei o quê. Não, não, não. Até que eu cansei, desisti. Eu falei, não, ó, não vou falar nada, não. Fiquei na minha. Aí daqui a pouco a pessoa foi, ouviu outra pessoa, né? E sorriu. Aí vem, fulano, desculpa. Eu tava meio mal-humorado, né? Mas assim, só o fato dela ter vindo pedir desculpa, ela já exercitou ali, ela reconheceu, opa, eu não estava muito certo ali e tal. E o humor é difícil de controlar, né? Porque às vezes você tá, são muitos problemas familiares, muitos problemas externos que às vezes acabam te afetando e problemas internos também. Então fica um pouco difícil, mas nada que levantei, botei meu joelho no chão, falei com meu Pai do céu, para que eu consiga ali levar o meu dia. E todas as vezes que. Porque assim, a gente percebe quando o humor está alterado, Sim, ou sim. quando nós vamos deixar o domínio próprio de lado e fazer alguma coisa que vai contra. Então, o que a gente deve fazer? Opa, Senhor, me ajuda. Você fica ali assim, ó, sabe? Mas, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Esses dias eu tive um pensamento, não vou me aprofundar no pensamento, mas eu tive um pensamento, aí depois eu falei assim: não, Jesus, repreende esse pensamento da minha mente. Eu não posso pensar assim, porque não é isso que a tua palavra diz. E aí eu comecei a falar da palavra, comecei a conversar com Deus e aquilo foi se abrandando dentro de mim. Então, é através do Espírito Santo. Pastora Cássia, tenho aqui o domínio da língua, dos desejos, da ira e do apetite. Pode ficar à vontade. O domínio da língua, ele é fundamental, porque através do domínio da língua eu consigo dominar outras coisas, né? Então, a língua ela é muito destrutiva e construtiva ao mesmo tempo. Ela é uma luta de verdade. E tem um verso em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, que ele diz: E todo aquele que luta exerce o domínio próprio em todas as coisas. Nós estamos em luta.
É. Então, aquele que é lutador, que está lutando pelo céu, que está lutando pelas obras da eternidade, ele tem que aprender a ter domínio. Porque não tem como eu ser seguidor de Jesus fazendo as minhas próprias vontades. Dizendo, eu nasci assim, eu sou assim Exatamente. e acabou. Não dá, irmãos. Eu preciso ter domínio. O que eu falo demonstra o que tem dentro de mim. Como a irmã falou aqui sobre o humor. Quando a pessoa está com bom humor, ela trata as pessoas bem, ela fala amigavelmente, ela não fala entre os dentes, ela não muda o rosto. Agora, quando você começa a ver as pessoas mudando, aquilo ali já demonstra o que está em você naquele momento. Então, quando a provérbio diz que aquele que domina a sua língua, ele conserva a sua alma e evita sofrimentos. Então, quando a pessoa não consegue ter esse controle, ela se machuca e faz as pessoas em volta se machucarem. Ela machuca as pessoas. Isso é no ambiente familiar, na igreja, no trabalho, vizinhos, não importa onde seja o ambiente, ela vai machucar. E uma ferida, depois que é aberta, só o Espírito Santo, mais uma vez, olha como ele é auxiliador em tudo, né? Então, ele nos auxilia a não ferir, porque se ferir, mais uma vez, ele vai ter que auxiliar a curar a ferida. Então, vamos ter esse domínio? Vamos pensar, será que eu estou construindo alguma coisa ou estou destruindo? Por falta desse controle. Se eu me policiar nisso, eu vou conseguir dominar as minhas atitudes. Porque foi falado sobre a ira também, né? Sobre a raiva. É bem certo que quando a gente está com raiva, a gente não consegue controlar a língua. Geralmente, a gente parece que tem um estudo, eu não me lembro agora, né? Como se fala nos termos da medicina, mas parece que algo para de funcionar. Você meio que perde o senso do raciocínio no momento da raiva. Eu não sei o nome, né? Da parte do cérebro que para de funcionar. Então você fala, e quando for ver, já foi. E não tem como voltar atrás. Então, quando eu consigo controlar a raiva, eu também controlo a língua. Se eu controlar a língua, eu também consigo controlar a raiva. Porque depois que um fósforo é jogado, como diz a palavra, aí o fogo pega, irmãos. E não é o fogo pega que no pavio lá, bom, não do altar, não. É o fogo destruidor. Não é um fogo que vem trazer o Espírito Santo. É um fogo destruidor. Então, eu preciso reconhecer em que área da minha vida eu posso estar precisando controlar. Eu me conheço. Nós nos conhecemos. E o Espírito Santo ainda mais. Então, se eu reconheço algumas áreas da minha vida, o Espírito Santo me conhece, ele vai me falar onde não estou percebendo e eu, aonde eu consigo perceber, eu vou ter que orar em cima disso para começar a controlar. Porque senão eu vou ser uma pessoa super descontrolada em tudo. Eu vou ser reconhecida como, chegou fulano e chegou descontrolada. Daqui a pouco ela vai mudar o humor dela, daqui a pouco ela vai começar a falar, porque as pessoas descontroladas, elas se tornam ignorantes, elas se tornam soberbas, porque ela não consegue controlar nada. Ela geralmente acha que sempre está certa. Exatamente. As pessoas que se dizem muito sinceras confundem a sinceridade com a ignorância. Então, pega essa parte, quando não tem o domínio, você usa a sua sinceridade de forma desenfreada e ali você já perdeu tudo. Eu sou assim, como foi dito, né? Eu sou assim, quem me ama me aceita assim. Jesus me aceitou assim, por que eu vou mudar? Não. Ele te aceita como é, mas aí vem o Espírito Santo trazendo a temperança, trazendo a caridade, trazendo Moldando, né? tudo o que se precisa. Então, irmãos, o meu conselho é: reconheça o que você precisa mudar e peça ajuda ao Espírito Santo para você mudar, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar aí sendo descontrolado. Aí o negócio vai ficar mais descontrolado ainda. Amém. A pastora falando sobre a questão da língua, né? A ira e a língua, acho que elas são irmãs, né? Andam lado a lado, vamos dizer assim. Porque se você, pois é, porque se você segura um, você automaticamente segura o outro e é como se fosse um ciclo, né? Passa de um para o outro. Vamos lá. Em Provérbios 19:11, o homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Ou seja, eu tô dominando a ira se alguém me ofende. Mas a pessoa que não soube dominar a língua ofendeu o próximo. Se eu não tiver o domínio da minha língua e também da ira, eu vou pegar essa ofensa e vou devolver pra pessoa. E se bobear, eu fico de mau humor e passo pra outra pessoa que não tem nada a ver. Então, eu acho que você dominando a língua, a ira e vai gerando todos os outros, vamos dizer assim. Então, o domínio próprio no final, se ele surgir para você e você não conseguir, com certeza você vai estar perdendo o domínio em alguma coisa que vai refletir em outras. Você vai ter o total
a total perda de controle em tudo. E no final, como a pastora falou, né? No céu você não vai chegar. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Bem, dos 5 propósitos que tu listou aí, ira, língua, apetite, desejo e humor. Tudo tá lá na obra da carne. Na hora que tu foi falando, eu falei, gente, isso é obra da carne, isso é obra da carne. Aí eu fui e falei, não, vou botar aqui as obras da carne aqui pra mim ver se a ira já tá lá como ira mesmo, né? Aí vem a língua. A língua tem a tal da dissessões, discussões, ou então você pode botar fofoca, né? Que algumas bíblias vai lá e diz diretamente fofoca. Apetite, glutonaria. Desejo, imoralidade sexual, libertinagem. Você pode encaixar até no feitiçaria. E vem o humor, tem o ódio. Falei, gente, tudo já tá lá. Dizendo contra a obra do fruto do Espírito, que é o que a gente está tentando passar para as pessoas, que é o fruto, né? Que é o domínio próprio, a temperança. E, literalmente, se você não vigiar, é como se você... Da mesma forma que você lê lá Gálatas 5, você tem que primeiro passar pelas 16 obras da carne, para depois chegar nos 9 frutos do Espírito. Literalmente, a vida parece que te faz passar primeiro por cada uma das etapas, para que você desenvolva os outros. Porque é uma coisa muito complicada, porque tudo que você listou, tanto ira, humor, desejo, língua, tudo é questão de fração de segundos. Você tem ali 2, 3 segundos para você determinar se você vai passar o resto da vida se justificando ou se simplesmente você vai vencer o debate. Porque tem muita gente que acha que vencer uma disputa é você dar a palavra mais forte, você falar uma coisa que a pessoa fica calada. Vencer a disputa é você ficar quieto. Deixa que Eu sempre prego isso na igreja. Você tá num caminho. Tem uma jararaca no meio do caminho onde você tem que passar. Ela tem veneno. O veneno dela nela não vai te matar. Enquanto estiver lá nela, você não morre. Mas se ele estiver em você, você vai morrer. Então a pessoa está no seu caminho, você tem que passar por aquele caminho, mas você não tem que lidar com a pessoa. Você pode sentar e esperar. Mantém os olhos fixos na jararaca e espera. Vai chegar uma hora que ela vai sair. Se você tacar pedra, ela pode vir para cima de você, porque ela é uma das cobras que mais são reativas, né? Ela dá o bote, realmente, ela tenta se defender. E se você dar pedacinho de pau, não, espera o tempo dela. Ela vai sair dali. Se você tiver um pouquinho d'água, dá até pra você jogar água de longe nela aqui, né? Ela vai embora. Mas se você não tiver, fica ali parado. Espera ela sair. Porque se a pessoa com ódio, ela vier até você, ela vai te contaminar. Não adianta. A pessoa pode ser o mais são possível. Pode ser a pessoa mais centrada, a pessoa que realmente é um exemplo de domínio próprio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E fura realmente. E essa pessoa, ela... causar um escândalo, provocar uma discussão, um problema, chamar a atenção da sociedade, para ela é normal. E para você? Você vai conseguir conviver com essa vergonha? Você vai conseguir conviver com esse escândalo? E a sua família, quando isso chegar na sua casa? Como é que isso vai ser? Então você tem que ter... o lindo da palavra é que é o domínio, ele é próprio, ele é seu. A gente quer dominar peixe, fogo, água, tudo. A gente quer dominar as outras pessoas, quer vários livros aí sobre persuasão, programação neurolinguística. A gente quer dominar tudo, mas esquece que a única coisa que a gente tem que dominar somos nós mesmos. E é todas essas áreas, todos os 5 pontos que o irmão Misael destacou, e mais 1 milhão que você consegue achar se você for procurando. É tudo você tem que dominar. Eu não posso fazer os meus olhos curarem de uma miopia ou de outra doença que eu não sei o nome das doenças visuais. Eu não posso fazer meu coração se curar de um infarto, de um ataque cardíaco. Eu não posso fazer meu cérebro se curar de um AVC. Mas eu posso controlar o meu comportamento. E é isso que eu tenho que controlar. A todo instante eu tenho que controlar o meu comportamento. Tem hora que dá... Gente, não há pastor, bispo, apóstolo, ou seja lá quem é, que não pode dizer que nunca sentiu vontade de enforcar alguém. Porque tem pessoa que literalmente ela veio para te provar os seus limites. Só que aí é a hora que você tem de olhar para Jesus Cristo. Lembrar que ele morreu, ele não matou na cruz, ele morreu. Lembrar que ele conseguiu se segurar quando deram vinagre para ele. Mas ele ficou lá quietinho. E é isso que a gente tem que fazer. Porque se a gente não olhar para Jesus, o inferno vai ganhar mais um.
Amém. Palavras fortes, né? Eu vou para mais um intervalo. É rapidinho, não sai daí. É coisa rápida. Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, e também o nosso Instagram, Rádio Ideal UFC. Deixa perguntas lá, pode mandar sugestão de temas também. E fica à vontade. É um intervalo rápido, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Reforçando o tema de hoje, fruto do espírito. Domínio próprio. Você consegue ter autocontrole? Nesse terceiro e último bloco, eu acho que vai ser bem mais tranquilo para os meus debatedores, com certeza. Eu acho que é a soma e a solução de todas as coisas, né? A pergunta é bem simples. Posso contar com Deus? Eu vou seguir exatamente essa linha, porque tem pessoas que se questionam, né? Que, eu não consigo ter domínio próprio, mas será que ela procurou em quem ela deveria? E como ela deveria? Porque como foi dito lá no início, né? A oração é uma das buscas, exatamente. Aí você se pergunta, mas será que Deus está de acordo? Então é esse o questionamento que eu vou fazer nesse terceiro bloco. Posso contar com Deus? Eu vou ler um trecho aqui de uma parte que eu estava estudando. Em quais as áreas se concentram suas maiores fraquezas? Daí você vai saber onde deve exercer o domínio próprio. Por isso, busque a Deus em oração, pedindo forças para ser capaz de se controlar nessas áreas. E eu acho que se controlar nessas áreas e se fortificar nas outras. Pois à medida que essa virtude se torna madura, produz uma vida em disciplina de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ajuda a dizer sim para a obediência a Deus e não para os pecados da carne. E os ataques do diabo não serão eficazes, já que você estará pronto para não dar brechas e preparado para não cair em tentação. Então, o que eu vou perguntar aqui para meus debatedores é exatamente isso. Se posso contar com Deus? Devo contar com Deus, acredito eu, certo? Irmã Eloá, pode ficar à vontade. Devo sim contar com Deus e saber que se eu tenho alguma dificuldade, é só Ele que pode me ajudar a controlar. E eu preciso entender também que existe um inimigo, né? Que ele vai tentar ali a todo momento. Em 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então é assim, é entender que não é só eu, não é somente eu que estou sendo testado, né? Existem muitas outras pessoas passando por diversas situações e muitas dessas pessoas conseguem se controlar. Por quê? Porque estão confiando em Deus, porque estão firmados na palavra. Então, que nós venhamos resistir a essas tentações, resistir ao desejo de fazer a nossa própria vontade e lembrar sempre de obedecer a Deus, de respeitar a sua palavra, de se submeter a Deus, sabendo que existe alguém ali, procurando uma brecha para causar uma confusão. Não, vai lá, ele está soprando no ouvido de alguém que de repente não está vigiando. Que essa pessoa que não está vigiando, não sejamos nós. Que nós venhamos nos controlar e dar ouvidos ao Espírito Santo e não ao inimigo das nossas almas. Amém. Pastor Silviano? O grande perigo de você conversar com Deus é que ele leva tudo ao pé da letra, né? Acho que desde o primeiro momento que uma pessoa chamou Deus de você, eu acho que acabou o respeito e a gente fala com Deus como se ele realmente fosse qualquer um. Sendo que se nós fôssemos usar os pronomes tratativos, né, pronomes que realmente ele merecesse, não seria nem existe palavras para como é a majestade de Deus, a excelência dele. E quando a gente fala com Deus, assim, faz isso aqui, faz isso aqui, fala de qualquer jeito, como se você estivesse falando com uma pessoa qualquer, como uma pessoa do teu cotidiano ali que você lida como qualquer um. De tanto que você conversa, você acha que você ganhou uma intimidade, pode chamar ele de você. E nisso também nós vamos falando qualquer palavra para ele. Então é muito difícil quando você pedir para Deus domínio próprio, ele não vai te dar domínio próprio.
Ele vai te cercar de situações para que você desenvolva o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. E quanto mais do Espírito Santo tiver em você, mais fácil vai ser para você se dominar. Agora, quando você quer agir segundo as suas próprias direções, segundo aquilo que você acha de filosofia certa, você vai se complicar totalmente. Porque aí você não vai agir mediante o Espírito Santo, você vai agir mediante a você. E você só vai arrumar problema. Porque se dominar é uma coisa muito complicada. Quem não quer, gente, dar vazão à carne na hora da raiva, de se deixar explodir, falar o que pensa, botar a pessoa realmente no lugar dela, baixar a bolinha daquela pessoa que já é toda exaltada. Quem não quer? Qualquer um quer. Mas isso vai te fazer bem? Vai. E depois? Prazer momentâneo. Exatamente. É literalmente aquele refrigerante que você pega. Ai, nossa, tá geladão. Psh. Aí você bebe um golinho, aí você para pra conversar com a pessoa, você fecha. Quando você abrir de novo, acabou. Não faz mais, pss, não tá mais gelado, acabou. Só foi aquilo ali no início. É literalmente segundos. Então você tem segundos pra determinar. O que eu vou fazer? E segundos pra determinar. Vou fazer o certo. Porque quanto mais de Deus, temos que buscar Deus, sim, mas saber pedir, saber conversar, saber o que falar, saber até onde será a minha capacidade. Porque há provas que nós nos colocamos e depois a gente reclama para Deus, o deserto tá muito longo, o sol tá muito quente, tá faltando água, tá faltando provisão. Ué, mas quem te colocou aí? Aí Deus para, vamos botar que ele parar, se realmente você tem realmente esse monte de intimidade com ele, ele para, senta numa cadeirinha e te fala assim, tá, eu não ia te colocar, você pediu. Quando? Quando você fez a oração tal, você falou, mas não era isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Não é o que você fala. Não é o que você quer dizer, é o que você fala. E como você fala e para quem você fala. Então, a gente tem que controlar isso. A primeira coisa realmente que nós temos que controlar é a nossa língua. Ou o nosso pensamento, né? Que a maioria das orações a gente não fala, a gente pensa. Mas ele ouve. E os ouvidos dele não estão com problema nenhum. E ele vai realmente, ele nos dá aquilo que nós pedimos a ele. Na exata medida. Então, tome muito cuidado quando for falar com Deus e o que você vai pedir para ele. Porque se você começar a mudar suas orações, mudar o teu nível de respeito para com Deus, ele vai começar a mudar as coisas em volta de você. Pastora Cássia. Na fala aqui do pastor, eu fui lembrando do episódio em que Pedro não dominou a sua raiva, querendo defender Jesus, defender a pessoa que estava ali com ele, né? Eu creio que já tinha um relacionamento, um amor já tinha sido cultivado ali, por mais que ele tenha negado, né? Logo após o arrependimento, e o Senhor perguntou para ele: você me ama? Ele disse: eu amo e tal, mas antes disso, ele pegou uma espada para defender a Jesus e cortou a orelha de Malco. E automaticamente Jesus repreendeu Pedro, falou: Pedro, pega a sua espada e guarda ela. Ou seja, é Jesus dizendo: para que esse descontrole? Eu não preciso de defesa, eu sei me defender. Então, às vezes, nós perdemos o nosso controle por pouca coisa. Querendo defender pessoas que não era para defender, querendo consertar pessoas que nós não podemos consertar. Então, em inúmeras situações, nós, às vezes, agimos como Pedro. Pegamos a nossa espada, que é a nossa língua, bem afiada, e começamos a usar. E Jesus lá do céu dizendo: era para guardar. Não era para usar. Pega ela e guarda. Então, esses pequenos descontrole vai fazendo com que as pessoas que nos têm por estima comecem a perder isso. Eu admirava tal pessoa, até conhecê-la melhor e ver que ela é uma pessoa descontrolada. Uma pessoa que tem humor na quinta, na terça, na quinta não tem mais nenhum. O humor está totalmente diferente. Então, você começa a continuar o respeito, porém, respeito e estima são coisas diferentes. Então, pessoas que você estimava, você começa a perder a admiração. Então, esses poucos momentos de descontrole pode fazer com que pessoas maravilhosas se afastem de nós. Então, a gente tem mais a perder do que a ganhar com a falta de controle. E quanto mais controle, mais eu ganho. Porque a falta de controle me traz consequências irreparáveis. Irreparáveis. Se não fosse Jesus colocar a orelha de Malco no lugar, Malco queria ficar sem uma orelha. Irreparável. Naquela época não era medicina como hoje. O nariz é arrancado, coloca o coração. Coloca o coração, amor. Coloca o nariz no lugar. O coração consegue fazer transplante, por isso que veio o coração na minha mente. A mão é arrancada, o dedo cai. Se achar o dedo, dá, né? Para enxertar, eles falam assim, né?
pega um pedacinho de músculo do lugar e coloca no outro, vai consertando, mas na época não era assim. E até quando Jesus vai ter que ficar reparando a nossa falta de controle? Até quando Jesus vai ter que ficar consertando os meus desequilíbrios, vamos dizer assim? E nisso vai fazendo com que o meu caráter vá sendo forjado de uma forma totalmente errada. Como eu estou sendo conhecida? Será que eu estou ganhando mais estima ou estou perdendo a estima das pessoas? Ah, mas a opinião dos outros não me interessa. Isso aí, Nem irmãos, Jesus agradou a todos. isso é um discurso de quem realmente está perdendo estima e quer demonstrar para os outros que não faz diferença nenhuma, mas faz. Faz. Claro que faz. Claro que faz. Porque você vai começar a perder abraços, você vai começar a perder boas risadas, boas amizades, bons irmãos em oração. Eles não vão te odiar, porém, agora o estima você pode perder sim. Você não pode exigir das pessoas aquilo que você não está oferecendo. Então, quando eu quero o equilíbrio de alguém, eu tenho que ser equilibrado. Quando eu quero calma de alguém, eu tenho que ser calma. Porque estamos falando de uma série dos frutos do Espírito Santo. Então, quando eu quero do meu lado pessoas cheias de Deus. Eu não quero do meu lado uma pessoa tribulada. Então, como que eu vou exigir das pessoas serem cheias do Espírito e falar para elas, me aturem do jeito que eu sou? Não, não é assim. Não dá. Então, não perca a estima das pessoas. Faça com que as pessoas cada dia mais. Não é você querer ser o centro, não é que você depende da estima. Não, não é isso. Mas a sua vida é o espelho de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus na sua vida. Jesus não era desequilibrado. O Espírito Santo, em nenhum momento, ele é desequilibrado. Pelo contrário, ele vem para trazer o equilíbrio. Então, pensa um pouquinho nisso. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu espero que tenha somado na vida das pessoas, na vida dos nossos ouvintes e aqueles que não conseguiram ouvir. Daqui a pouco ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? @Rádio Ideal 22 para você ouvir e compartilhar. Irmã Eloá, eu vou te convidar a fazer aquela oração final de agradecimento e aquele pedido de oração também, inclua na sua oração. Amém? Amém. Pode orar já? Pode. Amém. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da tua presença mais uma vez, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por esse debate. Obrigada, Senhor, porque tu falou aos nossos corações, ó Deus. Senhor amado Deus querido, que essa semente, Senhor, que foi lançada, Senhor Jesus, nos corações, que ela possa, Senhor Jesus, germinar e dar frutos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos buscar em Ti, Senhor, acalmar os nossos ânimos, ó Deus, que nós possamos nos livrar, Senhor, de tudo aquilo que não Te glorifica, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, que é o menor sinal, ó Deus, de que vamos pecar contra Ti, de que vamos deixar de exercer o domínio próprio, Senhor. Nós venhamos nos sentir incomodados, ó Deus, e venhamos, Senhor Jesus, mudar as nossas atitudes e pensamentos, ó Pai. Senhor amado Deus querido, eu quero te entregar em tuas mãos a irmã Eliane, ó Deus. Vá de encontro a ela nesta hora, repreende todo o mal, Senhor. Deus santo, Deus querido, tu é um Deus de perto, mas tu também é um Deus de longe. Senhor Jesus, nós estamos longe, mas nós cremos no teu poder, Senhor. Vá de encontro a ela, Senhor Jesus, e traga para ela, Senhor, tudo aquilo que ela necessita, Senhor Jesus. Toma a mente dela, o coração, Senhor Jesus, que ela possa estar com os pensamentos firmados em ti, Senhor. Deus santo, Deus querido, toma as mãos dos médicos, ó Deus, que, Senhor, seja as tuas mãos, ó Pai, trabalhando, Senhor Jesus, no corpo físico da tua filha, Senhor. Deus amado, Deus querido, toma os familiares dela também em tuas mãos, Senhor, que tu possas acalmar os corações, ó Deus. Senhor amado, que eles possam depositar toda a confiança em ti, Senhor, no Deus que tem todo o poder, Senhor. Envia cura para a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, o Heitor em tuas mãos, ó Deus. Senhor Jesus, existe um diagnóstico, ó Pai. Mas, Senhor, tu é médico dos médicos, ó Deus. Vá de encontro a este pequeno, ó Deus, que tu venhas repreender todo o mal, Senhor. Traga cura para o Heitor, Senhor Jesus. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Toma toda a família dele também em tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu te entrego a cada ouvinte em tuas mãos.
Abençoe a cada um, abençoe os seus lares, ó Deus. Senhor, que cada um possa ter ouvido esse debate, Senhor, e aqueles que vão ouvir também, Senhor, e que tu venhas trabalhar em cada vida, Senhor, que possa ser transformada pelo poder da tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 119, 133, vou deixar apenas para a meditação dos irmãos. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira, sempre às 13h30. Tá bom? Fica combinado. E um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube e no Instagram, tá? Baixar o nosso app e continue ouvindo a nossa programação na sequência. E não se esqueça, exercite e peça o domínio próprio. Amém? Fica na paz. Você acabou de ouvir Debate Ideal.